perspectiva. A janela fecha amanhã. O Lucas está no Brasil, está postando ali com a família, eu acompanho o Lucas, eu tenho contato com o Lucas, até perguntei, pô, me dá essa notícia em primeira mão, me ignorou. Mas aí, já é de costume, o cara não vai falar se ele vai ou não pro São Paulo. Agora, parece que tá perto, né, Bruno? Sim. E detalhe, um São Paulo que não tinha nenhum grande nome, né, grande craque, agora tem Pato, tudo bem, que não tá numa boa fase, mas é um grande nome. Rames Rodrigues, que acaba de chegar aos 32 anos, se não se lesionar, pode fazer muita diferença no futebol brasileiro. E ainda o Lucas Moura. É meio bizarro, né? Eu acho que nem o São Paulino mais otimista imaginava ter Rames Rodrigues e Lucas Moura depois dessa janela de transferência. É forte a possibilidade, Bruno? Ou é mais um sonho? Não, é bem forte. É bem provável que ele jogue no São Paulo. Aí tem, provavelmente só até o fim do ano, isso é o que deve acontecer, só até dezembro. E aí são as possibilidades, né? Eles estão conversando, uma possibilidade seria ele fechar com o clube dos Estados Unidos, que é o Los Angeles FC, e ser emprestado ao São Paulo até o fim do ano, e em janeiro ele iria para lá. E a outra, porque parece que tem uma certa dificuldade para fechar com o time americano, é que ele assine com o São Paulo um contrato curto até o fim do ano e pronto. E depois acaba o contrato e ele vai embora para lá e ele teria mais tempo para se acertar com o clube lá dos Estados Unidos. Então, é bem provável sim que ele jogue no São Paulo até o final desse ano. Seria uma passagem curta, mais ou menos como foi o Kaká em 2014, que também foi para os Estados Unidos depois. O Kaká, quando veio para o São Paulo, já era jogador do Orlando City, mas o Orlando City só ia estrear na Major League Soccer em 2015, então o Kaká teria 6 meses ali de intervalo e acabou vindo para o São Paulo por empréstimo e depois foi para os Estados Unidos. Seria algo parecido, então é uma questão mais de oportunidade, acho que nem o São Paulo esperava ter esses jogadores agora, né? O Lucas principalmente, o Lucas ele queria ficar na Europa, pelo jeito não teve nada de interessante para ele ali, depois que acabou o contrato com o Tottenham, chegou a conversar com um clube mexicano e então abriu essa possibilidade, como não teve nada lá na Europa e pelo jeito também nada também tão bom, tão concreto na Arábia Saudita, que chegaram a especular isso, então ele virá para o São Paulo e provavelmente depois vai para os Estados Unidos. Então é isso que deve acontecer, entre hoje e amanhã, o Lucas acertar um contrato curto até o fim do ano. Ele pode ser anunciado ainda amanhã. Amanhã ele pode ser anunciado. Pode ser até hoje, talvez. Não depende. Não, sim, mas é até amanhã, porque a janela fecha amanhã. Sim. Amanhã ele ainda pode ser anunciado. Sim, pode. Então, e é o mais provável, né? Sempre que tem uma negociação, pode dar errado alguma coisa, né? Por algum detalhe, algum motivo. Mas a tendência é que sim, que ele assine um contrato, seja por empréstimo, ou seja um contrato direto dele com o São Paulo, até o final do ano. Ô Vamp, são 2 contratações que mudam o patamar do São Paulo. Né? Claro, se jogar, o Lucas vai jogar, porque o Lucas estava jogando até lá, né? Ele não está lesionado, não, o Lucas. Ele era reserva por opção mesmo. Ele era reserva no Tottenham por opção, era um dos destaques, quer dizer, já foi um dos destaques do Tottenham, conseguiu aqueles 3 gols numa classificação histórica do Tottenham para uma final de Champions League, numa virada histórica com aqueles 3 gols do Lucas Moura, passou pelo Paris Saint-Germain. O Lucas é um cara que tem uma baita identificação com o São Paulo. Agora, uma pergunta que eu te faço. Esse São Paulo se torna competitivo para grandes títulos com essas 2 contratações? Porque a gente fala de um clube que a gente nunca colocava entre os favoritos. Agora, com o Rames Rodrigues e com o Lucas Moura, o São Paulo pode fazer frente, claro, contra o Corinthians na semifinal e até contra um Flamengo, contra o Grêmio, numa final de Copa do Brasil, Vamp, passa a não ser... Tipo, se pega um Flamengo, que é o grande favorito para todos nós que estamos aqui, diante dos 4 que estão na semifinal, São Paulo passa a não ser... Passa a jogar de igual para igual ou não? O Flamengo ainda é muito favorito tendo esses 2 jogadores em campo? Não, o Flamengo ainda é muito favorito pelo entrosamento e está mais tempo, né, os caras juntos. Lógico que o elenco do São Paulo fica muito mais forte, né? Pô, a gente tá falando de 2 jogadores que jogaram no Premier League, carreira internacional, jogadores que já falou de seleção, jogador que foi artilheiro de Copa do Mundo. Fortalece mais ainda, mas não é assim chegar e ter a vada mágica e botar. Agora, ó, chegou o Lucas e o Rames Rodrigues. Puf, vai enfrentar o Flamengo, vai reverter o resultado muito mais fácil contra o Corinthians. Para a Sul-Americana tem mais tempo, né? Fortalece sim, lógico. A gente está falando de... O elenco do São Paulo vai melhorar muito, principalmente se os atletas que estão no departamento médico sair, fica um leque de opções aí para o Dorival escolher a melhor formação, né?
Mas, assim, para favorito para ganhar o Campeonato Nacional, vai ter que remar muito ainda. O Campeonato Brasileiro eu acho muito difícil. Vai ter que ser para competição curta, tentar reverter contra o Corinthians na Copa do Brasil. E aí, na final, vai pegar um Flamengo muito forte também, né? Para mim, o Flamengo, com essa vantagem que já abriu diante do Grêmio, futebol tudo é possível, aquilo que a gente fala, pode reverter, mas... Você tá falando isso porque você apostou R$100 comigo, né? Por isso que você tá falando isso. Tem mais. O Inter, você apostou R$100. O Inter hoje já vai fazer uma graça lá em Buenos Aires. Ah, é? É hoje, né? Às 19 horas você vai ver amanhã quando foi. Também tá apostado. Ele foi de Inter ou de River Plate. Eu adoro ser moçada masoquista. Esse negócio é tudo comum. Tem que ir. Pô, é tudo comum. Real Madrid e Getafe. Não é gostoso botar um pedacinho no Getafe? Adversário para trás e uma dificuldade imensa de fazer gol. Que aí realmente falta qualidade em alguns momentos. O jogo com o Bahia, pro David, o Juan, para eles fazerem um gol, eles precisam ter umas 10 chances, né? Então, muitas vezes acontece. Até em jogos bons do São Paulo contra o Fluminense, São Paulo dominou o Fluminense e só venceu lá no final com o gol do Luciano aos 40 e poucos. Contra o Palmeiras no primeiro jogo da Copa do Brasil, o segundo tempo do São Paulo foi muito bom. E venceu também perto do fim com um chute de fora da área. Mesmo tendo a bola lá quase o tempo inteiro no ataque, só conseguiu ganhar com um chute de longe. O que eu quero dizer assim, que às vezes o time joga bem coletivamente, aí falta qualidade para definir o jogo. Então, esses caras acrescentam qualidade. O Rames, o Lucas, o próprio Alexandre Pato, se tiver a mínima condição contra o Bahia, ele entrou muito mal no jogo, né? Um cara que parece que está ainda bem distante da sua melhor condição. E claro que sempre tem as compensações, né? Tudo, num jogo coletivo, você ganha uma coisa, perde em outra. Esse time do São Paulo, ele tem uma marca de ser um time muito brigador, muito intenso. Acho que os melhores jogos do São Paulo são jogos que o São Paulo se impõe fisicamente, que ele vai apertar, principalmente no Morumbi, lá na frente, e não deixa o adversário sair. Então, ele pode perder um pouquinho disso com esses jogadores, essa parte de imposição física, de empurrar o adversário para trás, mas vai ganhar uma qualidade que não tem. E o jogo com o Bahia, o São Paulo teve um monte de chance de fazer o gol, só que os caras não conseguem. Falta qualidade mesmo para fazer o gol. E ainda estava sem o Luciano e sem o Caleri no fim de semana. Ainda saiu o Erisson também. O Erisson saiu no primeiro tempo ainda. Então, eles vão acrescentar uma qualidade que o time não tem, o Rames, o Lucas e o próprio Pato, talvez, em algum momento, mas pode, em algum momento, perder um pouquinho essa intensidade, pressão, empurrar o adversário lá para trás, uma imposição física que o time tem como característica, mas que acho que vale a pena o Dorival adaptar, fazer uma maneira, porque realmente falta qualidade para resolver alguns jogos que o São Paulo perdeu pontos, porque não tem o cara de qualidade para definir a jogada. Bom, então o São Paulo aí podendo armar, né, um time com 2 astros, claro, como o Mauro falou. O Rames Rodrigues não vai ser aquele cara que vai jogar constantemente. E é bom o São Paulo ter esse planejamento. Porque o Corinthians talvez não teve o planejamento certo com o Renato Augusto. Porque o Renato Augusto depois começou a se machucar, doidado, não começou a ter uma sequência. Talvez seja melhor escalá-lo com menos frequência, mas sem ter lesão. Para que o Rames Rodrigues possa ser decisivo para esse São Paulo, assim como o Lucas Moura, que está muito perto do São Paulo. Seria um empréstimo de só 6 meses, mas nesses 6 meses o Lucas Moura poderia, por exemplo, decidir um título de Copa do Brasil pelo São Paulo, que é com certeza o título mais importante do São Paulo desde o tri brasileiro, né, Bruno? Sim. Desde o tri brasileiro, porque o último título do São Paulo foi a Sul-Americana, em 2012. E o Paulista em 21, sim. Então, desde aquele tri brasileiro, o São Paulo tem a chance de conquistar seu principal título. Em relação a contusões, a gente sabe assim, né? Trabalhando com bola todos os dias, vendo as equipes, a gente sabe que tem alguns atletas que, dentro da sua carreira, está sujeito a ter mais lesões, né? Falando aqui no futebol local, a gente sabe, por exemplo, o Rodrigo Caio, que ele passou dentro da carreira dele, né, com lesões, o próprio Rames Rodrigues aí, um jogador internacional, a gente sabe mais ou menos, né? Mas tem jogadores também que machucam, pilhado. A gente nunca sabe quando vai machucar. Machuca no treino, machuca em aquecimento. Agora mesmo o menino lá, o Giovani, que foi lá pro futebol, no mundo árabe lá, o Palmeiras vendeu. Estava treinando, rompeu o cruzado, vai ficar agora 6 meses, 8 meses sem jogar. Alguns atletas a gente sabe que tem que ter uma preocupação maior. Foi o caso do Renato Augusto durante a sua carreira, né? Frequentemente lesão. O Paulinho voltou de lesão de cruzado e normalmente o pessoal que tem cruzado, já tive essa lesão de cruzado, tem que estar muito atento porque de repente rompe de novo. Foi o que aconteceu com o Paulinho, né?
Mas ele, se ele jogar, eu estava somando ontem aqui, eu somei. Se ele jogar, estamos indo para o segundo turno no Campeonato Brasileiro. Estamos na 21 rodadas, mais 6 jogos de Sul-Americana para chegar até a final e mais 3 para chegar à Copa do Brasil. Se chegar à final da Copa do Brasil. Isso não dá 30 jogos. Se ele jogar 17 jogos até o final do ano, tá bom demais, Bruno. Sim. A matemática é essa. De 30, se o São Paulo atingir 30 jogos, se ele chegar à final da Copa do Brasil e final da Sul-Americana com mais 21 jogos no Campeonato Brasileiro, que já jogou 17, vai dar quase em torno de 30 jogos. Sim. 30. Então tá aí, né, galera? Todos os créditos aí pra Jovem Pan Esportes aí, né? Hoje teve a apresentação do Rames aí, né? Então já tá treinando com o elenco já, e o Lucas, segundo as informações, ele pode fechar hoje ainda, né? Acho que já tá fechado, na minha opinião, acho que ele já tá fechado, acho que é só a documentação mesmo, pelas informações que a gente tá vendo aí, né, pelas redes sociais aí, né? Então vai dar um up muito bom no time do São Paulo, com o Rames e o Lucas Moura. Então, a gente fica mais empolgado, né? A gente vê que o São Paulo tem mais chance de passar pelo Corinthians, mais chance na Sul-Americana, com esses dois jogadores, né? Então, é isso, é um contrato de 6 meses, né? Mas, cara, no futebol tudo é possível. Vai que o Lucas ganha a Copa do Brasil ou ganha a Sul-Americana. Ele pode ficar por mais tempo, cara. Então, é isso. O empolgadíssimo aí, vamos que vamos, né? Então, a gente tem chance sim, cara, de ser campeão sim esse ano, e vamos acreditar, galera. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião de vocês aí, mas é importantíssimo você se inscrever no canal e deixar o like para compartilhar o vídeo para mais São Paulino. Valeu, galera. É nóis. Vamos, São Paulo!